sendo 1000% transparente, eu posso te contar o que aconteceu na minha vida, mas não como aconteceu. Porque não foi pelas minhas habilidades, de coração. Por que as coisas estão bem? A conta financeira nunca teve tão bem como agora. Mentalmente falando, espiritualmente falando, tudo fluindo. E eu comecei a sentir incomodação. Uma incomodação que era inquietação. Nada eu gostava mais daquele lugar. E eu lembro conversando com uma pessoa. Liguei pra pessoa e falei assim, tô sentindo muito isso. E essa pessoa falou assim, Lucas, presta atenção numa coisa. O único ser vivo na Terra que tem incomodação é o ser humano. E essa incomodação é Deus que colocou no homem. Porque quando tem incomodação, é Deus querendo te mostrar, é tempo de virar o livro. É um novo tempo. Presta atenção e começa a buscar mais a Deus para Cristo crescer em ti, para que você pare de deixar o seu cérebro filtrar o que seu coração manda fazer. Porque é através do seu coração que Deus vai falar. Você acredita que é um padrão para todas as coisas. E as coisas de Deus não tem lógica mesmo. E muita coisa que você tá deixando de viver é porque o seu cérebro tá filtrando o que seu coração manda fazer. Estereotipar a Deus es una locura. Un día Deus falou para el pueblo de Israel que Él enviaría un libertador, un Mesías. ¿Sabes cuál fue el problema? Que los judeos inventaron un Mesías en su mente. No le preguntaron a Dios cómo sería. Ellos imaginaban un guerrero, un rey que viviría con un ejército. Y apareció un bebé. Chorando. Y ellos lo mataron. Ese es el problema de esperar algo de Dios y você darle la forma. Porque cuando la respuesta de Dios ven, você puede terminar matando lo que você pidió. Ó. Muito bem, estamos aquí más una vez en un episodio de Instrumento de Justicia y en esta oportunidad estamos recibiendo unos hermanos queridos, personas que caminan con el Señor y sobre todo personas que están haciendo la diferencia dentro de la esfera que les actúan, que es la esfera de economía, y nos queremos que vocês puedan conocer hoy a nuestros convidados. Les voy a pedir para ellos se presentar en sí. Voy a comenzar con Lucas, que él pueda nos contar quién él es, de dónde le ven, qué ele faz. Boa, prazer. Primeiramente, prazer estar por aqui. Lucas Magalhães, filho amado, esposo da Maíra Nogueira, pai do Mateu, pai do Benjamin. Hoje nós temos uma empresa de crédito, consórcio. E é isso, viemos aqui para trazer um pouquinho do nosso conhecimento, da nossa vivência e trazer um pouquinho que espero que a gente possa contribuir com você que está aí do outro lado. Maíra Nogueira, obrigada pelo convite, apóstolo, um prazer estar aqui com você. Esposa do Lucas Magalhães, mãe dos babies aí que já foram apresentados, filha de Deus. E espero acrescentar a jornada de quem está assistindo a gente, compartilhar um pouco aí tanto da rotina, né? Quanto dos aprendizados que nós tivemos aí nos últimos anos. Qué legal, qué legal. Saben, como para poder comenzar, yo acredito que toda persona que a veces asiste un canal como este, y sobre todo el tema economía llama la atención, porque estamos en un tiempo a donde la economía tiene tantas variantes, todo el tiempo está mudando el mercado. Y en medio de todo eso, me gustaría comenzar preguntando para Lucas, ¿cómo todo comienza? ¿Você ya fue CLT? ¿Você ya trabajó en algún lugar? Indo con carterinha asignada? ¿Vale transporte? ¿Vale alimentación? Boa. Y porque a veces las personas escuchan você, están jóvenes, empresarios, avanzando. Y todo tiene un comienzo, ¿no? Sim. Y a veces para aquel que está tan longe de la realidad de que hoy vocês pueden vivir, a veces piensan que no es para ellos. Sim. Y la grande cuestión es, yo no digo que también sea para todos, mas acredito que aquel que sí precisa ser alguien que se levante, que emprenda, porque Dios tenga algún propósito por trás de eso, no puede ficar por debajo de eso, ni trabado por miedo, por historias familiares o por X motivo. Entonces me gustaría mucho que nos puedas contar un poquito cómo que nace salir de la seguranza, ¿no? Que da ir todos los días lá y hablar para todo el mundo estoy empregado y de repente un día te encontrar con el desafío de lo que es emprender. Boa. Ó, meu pai, eu sou o filho mais novo, tenho meu irmão e uma irmã, e meu pai, ele tinha
até hoje, na verdade, mas antes era uma lanchonete, mais pra boteco. Então, com 11 anos de idade, meu pai pegou e falou assim, ó, você quer fazer um dinheiro extra? Eu falei, quero. Então, você trabalha nas férias aí que eu vou te pagar metade de um salário mínimo. O salário mínimo na época era quase R$300, então pra eu trabalhar nas férias, ele me pagava R$150 pra eu trabalhar o dia todo. E aí, quando tinha 13 anos de idade, meu pai falou assim, ó, é o seguinte, a gente tá passando por uma crise financeira e você vai ter que começar a trabalhar agora. Então, aí já tinha virado lanchonete mesmo, então ia até 11h30 da noite. E aí, eu estudava de manhã, saía da escola, ia pra casa, e aí de casa pegava a bicicleta, ia, trabalhava até 11 horas da noite, no outro dia tinha que acordar cedo e beleza. Dos meus 13 anos aos 15, só que eu não ganhava salário pra isso. Meu pai pegou e falou assim, ó, eu coloco comida dentro de casa, eu pago as suas coisas e você tem que trabalhar, porque não tem como eu contratar alguém. E dos meus 13 aos 15 anos eu fiz isso. Com 15 anos de idade, aí eu falei assim, não tá justo esse negócio, eu quero começar a ganhar. E aí meu pai perguntou, então vou te pagar um salário. Só que eu olhava pra uns amigos que, graças a Deus, eu tinha uns amigos um pouco mais bem-sucedidos, eu falava assim, cara, eu ganho R$250 pra trabalhar o dia inteiro. Eu estudo, aí eu já estudava de noite. Se eu ganhar mais R$250, eu vou fazer R$500 no mês. Então vai ser muito melhor. E aí eu comecei a matar a aula na sexta-feira pra trabalhar de garçom. Então eu trabalhava de garçom sexta, sábado e domingo numa pizzaria. E aí quando meu pai descobriu, já tinha sido reprovado, porque eu faltei muito, né, todas as sextas-feiras. E aí meu pai falou, não, então você quer ganhar mais, trabalha mais. E aí foi muito interessante, ô Facundo, porque com uns 16 para 17 anos, eu olhei um amigo que ele tinha comprado na época um Honda Civic, que tinha qual que era aquele celular que era cheio de botão, black alguma coisa? Não lembro agora. Do Motorola, aquele que era... eu não lembro, não. Ou era Nokia. Enfim. E aí eu falei assim, cara, com o valor que eu ganho, eu nunca vou comprar esse aqui. E aí com 17 anos, meu pai me deu uma oportunidade ele falou assim, ó, tem um trabalho aqui pra você ser corretor de imóveis. Por que você não se torna corretor de imóveis? E o ano inteiro, eu ganhava R$6.000. Então, o ano inteiro, trabalhava o ano inteiro R$6.000. E aí eu fui trabalhar nesse lugar. Tinha 17 anos. E em 2 meses eu fiz R$4.000 vendendo casa. Aí eu falei, ué, dá pra fazer dinheiro nesse negócio. E aí que nasceu essa parte de que eu vi que, antes disso, eu trabalhei como CLT em outra empresa também, colando adesivo de porta em porta. Trabalhava numa empresa chamada Oi, que eu acho que agora recentemente quebrou, né? Mas era a recarga da Oi e tudo mais. E eu trabalhava colando adesivo de comércio em comércio para ganhar os R$500. Fui demitido pelo meu pai. Fui procurar outro emprego e aí depois meu pai pegou e falou assim, ó, vai por isso. E aí foi aonde que nasceu que eu falei assim, então aqui não vai ser pela minha quantidade de horas, vai ser pelo meu esforço, vai ser pela minha produção. Então, se eu vender mais, eu ganho mais. Porque quando você tá trabalhando atrás do balcão, é pela sua hora. Você é contratado pelaquela hora. E ali nasceu algo que eu falei assim, ou seja, quanto mais eu desenvolver, mais eu vender, mais eu posso ganhar. Então, com 17 anos, eu vi essa oportunidade que eu falei, dá pra eu fazer dinheiro e comprar as coisas que eu vejo meu amigo comprando, que na minha cabeça não tinha como até então. E aí, de lá, as coisas foram tomando outros caminhos. Eu vejo que tem vários pontos na minha vida que Deus colocou como forma de inflexão, ponto de inflexão que eu mudei a rota sem saber e foram coisas que foram me trazendo uma capacitação maior e eu fui desenvolvendo até que a gente foi tendo resultados, enfim. E aí depois encontra a Maíra, que já tinha uma empresa já de consórcio, que é o que a gente faz hoje, enfim. Mas é isso, um pouquinho da minha história, então dá. Dá pra... se eu fosse olhar para o Lucas de 11 anos, para o resultado, graças a Deus que o Lucas tem hoje, naquele tempo não faria nenhum sentido. Me passava por tua cabeça. Não tinha como. Porque a minha cabeça era assim, para eu comprar, minha cabeça eu falava assim, cara, para eu comprar uma bis que custa R$3.000, eu vou ter que trabalhar um ano inteiro se eu não gastar nenhum centavo. E meu pai não era nunca deu nada em questão, ó, quando você fizer 18 anos eu vou te dar um carro, Não, meu pai era tipo, trabalha e você junta seu dinheiro. Graças a Deus deu educação, deu tudo, mas e nem tinha essa possibilidade, né? Poderia ajudar, mas meu pai sempre foi assim, vocês vão aprender a se virar. E agora vejo algo muito interessante, né? Porque às vezes a gente que acredita em Deus, que tem a Deus como centro de nossa vida, às vezes você vê 2 extremos, né? A pessoa que faz, e também vê a pessoa que não faz nada. E só fica orando, Deus vai fazer, Deus vai se mover. E quando eu te escutava, né, como tão jovem, dizer, olha, se eu trabalho mais horas, se eu faço isso depois de horário, se eu faço aquilo, já havia como algo dentro de você, aonde você sabia que não era igual às outras crianças. E em que momento você descobriu que isso que te dava aquele desejo de avançar não se limitava
a simplesmente o desejo de progredir ou ter coisas ou ambição. E também tinha que ver quando você identifica em tua vida, eu acho que eu tenho um dom para prosperar, acho que tenho um dom, Deus me deu uma graça de fazer negócios, Deus me deu... Porque eu acredito muito que Deus nos capacita Sim. para diferentes coisas. E você consegue ver a graça de Deus em tu maneira de levar adelante tus negócios. Você consegue, assim como o apóstolo Pablo fala, eu me esforcei mais que todos. E depois ele diz, mas não eu, sino a graça de Deus que está em mim. Você consegue identificar em algum momento de tua vida onde você pensava que você era muito bom e em um momento você diz, cara, eu, por mais que seja muito bom, não poderia ter alcançado coisas, haber acessado lugares, porque Deus nos leva a lugares que uno sabe que sabe. Se for Deus, não tem como a gente se esforçando muito, não atravessaria essas portas, né? Sim. Ó, eu vou te falar uma coisa que vai parecer que é modéstia. Esses tempos atrás, eu falei assim, eu não sou bom em nada. De verdade. Porque assim, ó, se você falar, e a Maíra me conhece muito bem, naquele tempo, eu nunca me achei bom em nada. Tanto que esses dias eu fui fazer um torneio de kart, eu falei assim, hoje eu vou correr como nunca corri. E eu ganhei em 3º lugar no torneio e eu cheguei em casa, né, todo faceiro, porque eu falei assim, a vida inteira eu aprendi que eu não era bom em nada. E essa vontade de crescer nunca foi algo que, assim, ó, eu tenho esse dom. Eu não vi esse dom em mim. Eu só olhava para as pessoas que tinham mais do que eu e eu falava assim, cara, eu vou ter isso aqui. E era algo que eu tenho certeza que foi Deus que colocou, porque não era algo pela minha capacitação. Sendo 1000% transparente, eu posso te contar o que aconteceu na minha vida, mas não como aconteceu. Porque não foi pelas minhas habilidades, de coração. Esses dias eu tava numa mesa com um cara, um empresário, e ele falando de números, enfim. E aí eu na mesa, eu falei, senhor, ele aqui, e eu orando, de olho aberto e em silêncio. Eu falei, senhor, aumenta meu nível de habilidade, que eu não tô entendendo essa conversa e eu não vou dar conta. Porque claramente o senhor tinha permitido eu entrar numa mesa onde ela era muito mais alta do que o meu nível. E eu falei, senhor, só me levanta aqui meu nível de entendimento, porque eu não tô entendendo nada. Mas se o senhor que me permitiu aqui, o senhor tem alguma coisa pra mim. Então, assim, ó, era simplesmente eu olhava e falava assim, cara, eu vou. Tanto que um dia, meu pai, lembra quando a gente comprou o F-Type, né? A gente tava lá em casa. E aí, eu tinha uns 16, 17 anos, e meu pai conta que eu falava assim, ó, eu vou comprar tal carro. E meu pai falava assim, filho, você tá endividado. Com 17 anos você já tá endividado, eu já devia pro meu pai, não sei o quê. Aí um dia que a gente chegou com um carro que a gente acabou de comprar e compramos um carro de quase $500 mil, aí chegamos lá e meu pai olhou e falou assim, cara, você com quase 17 anos, você falava que ia ter as coisas e eu olhava pra você e falava assim, coitado do Luquinha, ele me chama de Luquinha, coitado do Luquinha, sonha muito alto porque não tem possibilidade. Então assim, sempre foi algo que foi natural, mas não pelas minhas habilidades, tenho certeza que nunca foi pelas minhas habilidades. Agora, uma das coisas que denuncia, né, isso, é quando a gente não consegue dar receitas prontas de como chegamos aonde chegamos. Isso aí. Porque quando você pode dar receitas prontas, então você teve uma estratégia, você teve uma forma calculada de como chegar e todo. Então você pode chamar a uma pessoa e dizer, se você faz isso, você vai ter. Só que no meio de tudo isso que você viveu, há lacunas que se Deus não entra, a pessoa sigue todos tus passos e não chega. Não chega. Porque não você chega. sabe que nesse momento, e que interessante, né? E isto quero falarlo e remarcarlo, né? As pessoas têm muito temor da fraqueza. Todo mundo parece que estamos en una generación donde ser forte, saber todo, tener respuesta para todo, te deja en un posicionamiento que las personas tal vez respetan. Y qué diferente que es a la cultura bíblica, a la cultura del reino de Dios. Porque a diferencia del mundo que aplaude la fortaleza, la única posibilidad que tenemos de accesar a la gracia de Dios es a través de nuestra fraqueza. Dice el apóstol Pablo que él oró 3 veces para que un espino le sea retirado y no pasó nada. Y el Señor le dice, mi gracia te basta porque meu poder se aperfeiçoa en tu fraqueza. O sea, si no hay fraqueza, no hay poder de Dios. Forte. Entonces, la grande cuestión es lo que nos envergoña a nos de nuestras incapacidades es la puerta que se abre para que el poder de Dios pueda entrar. Y cuando podemos mostrar a donde el Señor nos termina colocando, a gente
diz, como estávamos falando faz unos minutos, me forcé, fiz minha parte, mas não fui eu. Foi a graça do Senhor que operou em nós, né? E eu acho tão legal o querido apóstolo Gustavo Lara, ele que é o diretor de Instrumento de Justiça, ele sempre fala assim, que todo lo que extravasa o peso en nós, lo que nos desgasta, aquilo que nos deixa no cansados físicamente, sino esgotados mentalmente, es algo que no lo estamos desenvolviendo desde la gracia de Dios. En otras palabras, no es algo que Dios nos pidió para desenvolver. ¿Sabe cuando esa frase que falan, Chimi que está ganando no se mexe? Y parecería que siempre hay una coseira, ¿no? Cuando las cosas están dando bien, de querer inventar historia, ¿no? Querer hacer, vamos a hacer eso también, y vamos a hacer al Indu Consorcio, que podemos colocar esta xícara también, ¿no? Ay, sería legal colocar óculos también. Ahí cuando usted se da cuenta, dice, ah, está esgotado, quebrado, todo comienza a dar na trave, y usted se pregunta, ¿será que estoy haciendo mal? Mas la pregunta sería, ¿será que eso era lo que Dios tenía para nós? Boa. Ou nós fomos atrás de coisas que estava dando certo para outro, mas não era para nós? Não era o nosso chamado, né? Exatamente. Então, todo negócio que dá certo, pode dar certo, mas nem todo negócio é para nós. E a vezes a gente precisa entender aquilo que Deus nos entregou e como replicar isso, como fazer desse dom que outros possam encontrar esse dom, né? Y contanos un poquinho cómo eso de la maternidad y también cómo la maternidad de alguna manera impactó en todo lo que você faz también como empresaria, como mujer de negocios, porque siempre está eso, ¿no? A veces a gente escuta mujeres que acaban enterrando el don porque nacieron sus filhos y sienten que ahora ya no es más importante el don que las ten. Yo entiendo que existe un tiempo para todo, né? Que aí a gente não pode largar nossos filhos, mas como que você lida com isso? Por aí para tirar essa dúvida das mulheres, né? Porque Legal. O seu bebê tem quanto tempo, o menorzinho? Eu tô com um de 11 meses e o mais velho tem 2 anos e 2 meses. Ai, vamos juntinhos. Bem juntinhos. Primeiro que, se a gente for analisar as nossas escolhas e se não for algo norteado por Deus, a gente sempre vai priorizar a carreira. Por mais que toda mulher sonhe em ser mãe, a gente sempre... A sensação que eu tenho, tá? Eu sempre tô falando baseado na minha perspectiva. Ainda não é o melhor momento. E eu escuto muitas mães e muitos pais futuros, né? Que falam assim, olha, a gente vai esperar mais 1 ano porque a gente quer ajustar tal coisa na empresa, ou enfim. E aí foi muito interessante, porque nesse segmento eu trabalho há mais de 15 anos, né, o consórcio. E aí, quando eu conheci o Lucas, Deus foi capacitando e cuidando de cada detalhe para que houvesse um reajuste no posicionamento. Porque pensa que eu era a empresária que trabalhava um monte, embora cresça em Deus, eu não era convertida. E eu não tô falando convertida por uma religião. Convertida de seguir a Cristo, de entender que tem coisa que é pecado, coisa que não é. Porque acreditar, eu seguia muitos princípios e valores, mas vivenciar e acompanhar isso é completamente diferente. Então, quando a gente se conheceu e casou, a gente já conheceu e casou em 3 meses e 23 dias. E claramente foi um direcionamento de Deus. Eu tive a minha primeira experiência com Deus através do nosso casamento, né? Através de conhecer o Lucas. A pior área da minha vida era relacionamento. Eu achava que eu conquistava tudo na força do braço e Deus me trabalhou através do relacionamento. Então, quando a gente conheceu e casou, a nossa expectativa, vamos ter filho daqui uns 2 anos, vamos curtir o casamento, recém-casado, a gente não teve nem namoro, então vamos colocar energia dentro do negócio e depois a gente pensa em ter filho. E aí foi muito interessante que num evento que a gente fez, inclusive foi um evento que a gente fez jejum sem querer o início do jejum. Eu passei bem mal 2 dias antes do evento e não conseguia comer, não parava nada no meu estômago. E aí eu falei assim, eu tô achando que Deus tá pedindo pra eu fazer um jejum na marra. E aí foi muito doido que nesse evento foi o tempo que eu mais fiquei em jejum, acho que na época foi 50 horas. E aí a gente já tava recebendo assim alguns direcionamentos e pelas experiências que eu tive com Deus através do nosso relacionamento, eu comecei a ficar mais sensível. Opa, isso aqui não é coincidência, é Deus falando. E aí algumas pessoas me reportaram, eu sonhei que eu vou ser grávida. Aí a gente escuta essas coisas e
não tá prestando atenção, né? Ai, legal, acabei de casar e já tá todo mundo esperando filho, né? E me chamou a atenção nesse evento porque foi no momento que a gente tava se entregando pra fazer as coisas dele, embora a gente busque num evento, como você falou ali antes da gente começar o podcast, a gente faz muitas coisas focado em benefício próprio também, embora a gente acredite que vai atingir as coisas de Deus. E aí, nesse evento, uma mulher que eu convidei, que nem era do segmento, eu falei, ó, você disse que tá com desafio na sua profissão, vai pro nosso evento, que eu acredito que vai te trazer clareza, é adaptável pro seu segmento, embora seja para profissionais de consórcio. E aí ela foi. E aí ela amou, ela falou que trouxe muita clareza. E aí ela me entregou um buquê de flores, falando, ó, eu senti de te dar esse buquê. E aí tinha um versículo ali sobre gerar, né? Sobre um filho, ventre, eu não lembro um detalhe, eu tenho que guardar, tenho que até achar depois. E aí foi muito interessante que a gente tinha 8 meses de casado. E aí eu falei assim, Lucas, conhecendo um pouquinho da nossa história, eu acho que Deus tá pedindo um filho pra gente. Aí, como assim? É daqui 2 anos, né? Não é agora e tal. E aí eu falei assim, não, porque aconteceu isso, e aconteceu isso, e aconteceu isso. Não é coincidência, né? E a gente falou, vamos fazer o seguinte, vamos orar e parar de tomar remédio, parar de se precaver, né? Vamos entregar isso pra Deus. E aí a gente entregou e engravidou na primeira semana. Só não sabia que tava... Uau! que já estávamos grávidos, né? Foi. E aí, muito interessante, indo sem querer fugir muito do que você me perguntou, que nessa jornada Deus foi capacitando, porque quando o Lucas entrou na empresa, Deus levou a gente pra Itália, no momento que a gente não tinha recurso pra ir pra Itália, pra lá na Itália falar assim, ei, vocês têm uma empresa que tá com demanda de clientes e tem outra empresa que eu parecia que tava dificultando pra que ele viesse pro negócio, sabe? E aí foi muito doido que muitas vezes, por eu não ser mãe ainda e ter fundado o negócio, eu entrava e queria participar e assumir um posicionamento que não era mais pra ser meu. E aí ele foi capacitando e me tirando de um espaço, e quando chegou a maternidade eu tive que sair. Em muitos momentos ali de cena, e o time e o Lucas coordenando esse time assumir esse posicionamento. Então, num primeiro momento, em obediência, a gente vai fazendo as coisas. Se você não for por obediência, fica tranquilo que se você tá com o coração em Deus, ele vai te colocar na posição que você precisa estar. Pode ser mais rápido, né? Fala que a jornada do Egito até a Terra Prometida era para ser concluída ali em 14 dias, você me corrija. 40 dias, mais ou menos. 40, mas Sim. se fosse do percurso, se não Sim. tivesse todos os detalhes, porque eles deram uma volta maior, né? Sim. Talvez 14 concluísse. Mas, pelo coração das pessoas, pela incredulidade em algumas partes da etapa, era para ser em 40, e aí depois virou 40 anos. E muitos nem acessaram. Ou seja, você vai acessar o que Deus tem para você, talvez num período um pouquinho mais devagar, ou num período um pouquinho mais demorado, se você tiver o coração nele. Mas o ponto é que tem momentos, depois que a maternidade chegou, que eu falo pro Lucas, Lucas, as nossas situações, os nossos momentos são diferentes. Você acordou e foi num beach tennis, você acordou e foi pra academia. Hoje, o meu momento, tem dias que eu não consigo fazer isso de manhã. Então, a energia, a vibração, né, amor? Tem dias que vai estar diferente. E é muito doido, porque é algo que a maternidade, ela te mostra que isso aqui também vai passar e você vai sentir falta. Então, temporariamente, sua energia vai estar mais dedicada a isso aqui. Agora, tem um ponto interessante, apóstolo, que tem dias que Deus claramente me direciona para fazer algo que tem a ver com o negócio. E quando eu não faço porque eu fui sugada por aquele momento, por aquela rotina que a mãe tem e muitas vezes é exigida, e que eu começo a me entristecer. Ou seja, o conciliar, como você faz, eu não faço, eu peço ajuda para Deus, porque tem dias que a mãe, ela se cobra, ela fala, nossa, mas eu queria estar fazendo isso, queria estar fazendo aquele outro. Peraí, mas esse aqui é meu primeiro ministério, é esse aqui que eu tenho que cuidar. Porque um vídeo que eu preciso gravar, um direcionamento que eu preciso dar na empresa, isso aqui eu posso fazer daqui 1 semana, daqui 2 meses, isso daqui eu sou substituída. Agora, na maternidade, o que eu não fizer pelos meus filhos hoje, eu vou colher os frutos positivos ou negativos ali mais pra frente. Então, eu vejo que é um buscar diário, é uma conversa e uma intimidade que eu tô construindo com Deus diariamente, porque faz parte. Só que é o presente divino, né? Você ser mãe. Sim, eu acredito muito. Às vezes a gente pega frases que nunca questionamos. Como, por exemplo, primeiro Deus, depois a família,
después el trabajo, después la iglesia. Y la Biblia no dice que es segundo, que es tercero, que es cuarto. Dice, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. No hay segundo. Entonces, ¿qué preciso entender? Para mí, Dios es primero. Para mi familia, Dios es primero. Para mi trabajo, Dios es primero. Para la iglesia, Dios es primero. ¿Y qué significa Dios es primero? Es que hay momentos que lo primero para Dios va a ser tus hijos. Mas ten días que lo primero para Dios va a ser la empresa. O sea, no es el fato de tener una regla. Es oír, es ser Tá dirigido, sensível, né? ser sensible. Un día era para David estar en el campo de batalla y él no fue sensible, ficó en la casa. Y el día que él ficó en la casa fue tentado y conocemos la historia. Él acaba adulterando, él acaba se envolviendo en algo que literalmente fue terrible para él. Entonces, lo que la gente precisa entender es a dónde Dios me quer y cuándo Él me quer. A segunda coisa que eu falo sempre para as mães, vai haver um momento que você vai estar dando a colherzinha na boca de tu filho e ele vai tirar tua mão e vai pegar a colher e vai dizer, deixa eu. Esse dia você se dá conta que é terrível para uma mãe, porque esse dia te das conta de que já não te necessitam mais. Só que hay um momento que tus filhos precisam absolutamente de você, que ninguém lo pode fazer. Entonces, yo siempre digo a las maíz que los filhos se les ven para asomar al propósito que Dios está desenvolviendo y está llevando adiante en el mundo y usa personas con misiones muy específicas. Y esa misión que ustedes cargan como familia, la mejor manera de Dios fortalecer esa misión es dándote un anuncio. Me repite el nombre de tus filhos otra vez. Mateo e Benjamin. Mateo y Benjamin. Cuando ustedes ven a Mateo y ven a Benjamin, el anuncio de Zeus es, Lucas, María, fican tranquilos, porque la casa continúa. Cada vez que vocês olham para eles, lo que Dios está diciendo es que todo lo que vocês van a oír de parte de Dios para vocês, tal vez vocês no lo puedan vivir en los próximos 60 años de vida que tengan en esta tierra. Mas la tranquilidad es saber que tu casa ten herdeiros, que son la continuidad, só que hay cosas que ellos solo van a aprender en su infancia con su amai. La Biblia dice que cuando aparece Jesús por primera vez en la Escritura, él aparece en el brazo de María, no aparece en los brazos de Pai. Porque toda crianza precisa de maternidad cuando nace. Só que hay un momento que él va a ganar 5 años, 6 años, y te va a decir, Pai, ¿a dónde vos se va? Estoy indo a trabajar de pose con vos. Ese día vos te das cuenta que ya no quieres estar agarrado de la Mai todo el día. Y comienza a te seguir. Y ese día vos te das cuenta que llegó el momento donde entra la paternidad, que es la que apunta el destino, la que tiene esas conversaciones de quebrar, de empezar a formar. Entonces, mi esposa siempre me dice algo a mí, Facundo, nuestros hijos un día nos van a parar de pedir tenis porque están apretados. O sea, ¿cómo así? Y ella me decía, mira, Pablo, compramos un tenis y pasan 3 meses ya. Ay, me doy, está apretado. Eso que hay un día que ellos ya no falan más eso, porque pararon de crecer. Entonces, hay un momento que hay que disfrutarlo mucho de la dependencia de ellos. Es un momento donde lo marcamos, es un momento donde le imprimimos cosas y que ninguém lo puede hacer. Mas, vuelto a repetir, eso para mí no es una regla. Porque todo lo que la gente coloca reglas las va a terminar quebrando. Entonces, ¿qué es lo mejor? Escuchar al Señor. Ten días que Dios te va a proveer personas, ya sea un pariente o tal vez una moza que te ayude, y que vos va a orar y decir, Señor, me mande la persona correcta a mi casa. Porque no quiero tampoco dejar mis hijos con quien for o con cualquier persona. Mas entender, sobre todo cuando vos ve tu posición, no simplemente como una CEO de una empresa o como una empresaria, sino como alguien que que está desenvolviendo una misión, que está desenvolviendo algo que también, así como tu casa es una misión, lo que acontece en la empresa es una misión.
Y longe está de mí comparar lo que es un filho y una empresa. Más lo que yo quiero decir es que va a haber momentos que vas a ser imprescindible en la empresa. Y va a haber momentos que vas a ser imprescindible con tus filhos. ¿A dónde está el suceso? En ser exacto, en saber oír, Sí. en saber oír. Y no caer en culpas. Porque a veces cuando, ay, tenemos que ir a hacer tal cosa, ay, me siento tan mal porque mis filhos, no. O sea, no caer en culpas. Saber que cuando estamos con él somos todo para él. El problema es de hoy, de esta generación, es que pasa mucho tiempo fuera y cuando está en casa los filhos pegan la peor parte de ellos, porque están esgotados. Cansados. No quieren más brincar, no quieren más nada. Estos días llegué a casa y mi filho me dice, pai, vamos a brincar. Y yo falei así, tá bom, vamos a pegar la bola de basquete y vamos a brincar un poco. Y me dice, no, yo no quiero jugar, yo quiero brincar. Y yo no entendía qué me quería decir. Me explica mejor, ¿qué es entonces? Pai, jogar es pegar a bola, es pegar videogame. Brincar es la gente fabricar la brincadeira. Decía, ¿eh? Tipo, vamos a hacer algo nuevo, tipo, vamos a pegar unas calles y hacer alguna cosa. Entonces vos te das cuenta que el fato no es tanto la diversión, sino el deseo de él es de pasar tiempo con nosco. Pasar tiempo con nosco. Y es tan glorioso eso, Sí. porque acredito que esa es una de las mejores maneras que vamos marcando la vida de nuestros filhos. Muito bem. Boa. Eu quero entrar a un tema que considero también muy relevante dentro de personas como vosotros que emprenden, que trabajan, que tienen una empresa, que tienen responsabilidades cuando vosotros trabajan con otras personas y otras personas también dependen de lo que vosotros hacen. ¿Cómo que vosotros lidan o si ya pasaron por esto? Voy a hacer una pregunta un poco más directa y siéntanse a vontade si lo quieren falar o si no, está todo bien. ¿No sé si sintieron en algún momento de la empresa, de la carrera de vosotros, que por fuera estaba todo bombando, todo dando certo, negocio fechando? Parece que, ¿viste cuando vosé joga una pedra y crece un árbol, tipo, todo da certo? Mas de repente sintieron que algo se desconectó aquí dentro, que en un momento sintieron un vacío de ter las cosas y no sentir más el placer, la vontade, ir para la empresa a veces por ir un poco más desmotivado, ainda que las cosas estén rompiendo. ¿Ya pasaron alguna vez por esa situación donde parece que todo por fuera está bien, mas la gente no está bien, ¿sabes? Llega a casa medio en silencio, medio triste, y dice, cara, ¿qué está acontecendo? Todo el mundo fala, cara, usted está bombando. Y usted no sabe explicar, ¿no? Que parece que algo se desligó, algo se desconectó dentro. Boa, vai lá, pode mandar, depois eu mando. Eu tenho. Teve e foi inclusive um momento que a gente teve uma experiência com uma pessoa nos abordar. Eu tava trabalhando igual uma doida mesmo no início do nosso relacionamento e o Lucas tava em transição ainda. Acredito que você nem trabalhava comigo, você tava com o seu negócio, né, Eu amor? tinha uma empresa. Ele tinha a empresa dele e um vídeo meu tinha acabado de viralizar e chegando comentário toda hora e eu trabalhava, saía de uma reunião, entrava em outra e hoje eu sei da importância do desfrute, né, de momentos onde você desconecta. Eu irritada, né, respondia áspera. E aí eu me lembro que a gente terminou o dia e o vídeo bombando na internet, bombando de chegar cliente. E aí o Lucas falou assim, você tem que gravar hoje, né? Alguma coisa assim, você tem que gravar. Eu falei, mas eu não quero gravar hoje, eu tô cansada. E a gente discutiu e eu sei que ele foi pro quarto orar. Eu não sabia, ele só foi pro quarto e eu na sala fui orar, né? E aí eu falei, Senhor, não é isso que eu quero, não quero ser a doida do trabalho, não é isso que eu tô buscando, o que tá acontecendo, né? Não é isso que, né? E aí eu sei que no dia seguinte, a gente foi visitar uma garagem de carros e aí a gente ficou esperando um amigo nosso e aí o sócio dele apareceu pra conversar com a gente e ele falou assim, viu, eu quero falar com vocês. Eu não me lembro a palavra exata, mas ele falou algo sobre o nosso relacionamento, falou algo sobre Deus estar conosco, trouxe ali uma tranquilidade, um acalentamento, mas claramente ali, porque na minha visão tem coisas que você tem que fazer que é somente no mundo espiritual. Eu tenho que orar, eu tenho que buscar Deus, eu tenho que buscar realmente ter mais intimidade, ler a palavra. E tem coisas
que é do seu templo, que se você não cuidar, te afasta mais de Deus. Então, trabalhar igual um doido, não fazer atividade física, dentre outras coisas, também é algo que impacta. Ou seja, o excesso de cortisol não te deixa desfrutar do belo, por exemplo, por mais em um momento maravilhoso que você esteja, né? Então, pra mim, foi esse momento. Eu tenho um momento... Eu tinha empresa de colchão, tá? Então, a gente tem empresa de consórcio. Quem fundou foi a Maíra. Lembra dos pontos de inflexões que eu falei? Então, com 17 anos eu me tornei corretor de imóveis, até os 19 para 20 anos. E aí, com 20 anos, fui trabalhar vendendo colchão de porta em porta, aqueles colchões de 10 mil reais, colchão terapêutico. E aí, um ano depois, eu comecei a ficar incomodado com o novo patrão que entrou, ponto de inflexão. E aí, eu falo pro meu pai, vou abrir minha empresa. E eu só preciso de um nome. Me dá seu nome que eu vou comprar, financiei que eu pago o negócio. Aí, meu pai comprou um carro pra mim. E aí ele deu o nome e aí beleza. Daí um ano depois daquilo, um tio meu me aborda e fala assim, cara, não tem esse tipo de colchão aqui no Tocantins, o que você acha de você vir aqui, montar uma equipe aqui, a gente faz a sociedade, beleza, discutimos percentual da empresa, faz aquele negócio de bate pronto assim, 10 anos que eu não vi esse tio, ponto de inflexão de novo, vou pro Tocantins. No Tocantins eu cheguei quebrado, 4 anos depois com fazenda e com meio monte de coisa. E aí... Na minha cabeça tava tudo certo. Vou morar aqui, vou arrumar uma mulher lá no Paraná e trazer aqui pro Tocantins, porque as mulheres que eu tava conhecendo lá não tava me agradando. E lá eu ia só pra trabalhar. Sabe aquele cara que sai do Brasil e vai pro Japão pra trabalhar 24 horas? Era eu lá. E aí eu comecei a ter muita incomodação, comecei a ficar triste. E aí eu falei assim, cara... Por que as coisas estão bem? A conta financeira nunca teve tão bem como agora, mentalmente falando, espiritualmente falando, tudo fluindo. Tudo que na minha vida era desorganizado, organizou. Então, intimidade com Deus, inteligência intelectual, inteligência emocional, conta financeira, tudo fluindo, saúde, tudo mais. E eu comecei a sentir incomodação. Uma incomodação que era inquietação. Nada eu gostava mais daquele lugar. E eu lembro conversando com uma pessoa, liguei pra pessoa e falei assim, tô sentindo muito isso. E essa pessoa falou assim, Lucas, presta atenção numa coisa. O único ser vivo na Terra que tem incomodação é o ser humano. Nenhum animal, nenhum ser vivo, nenhuma planta tem incomodação. E essa incomodação é Deus que colocou no homem. Porque quando tem incomodação, é Deus querendo te mostrar, é tempo de virar o livro. É um novo tempo. Então faça um jejum que Deus vai te mostrar qual que é o tempo para sua vida. Porque claramente fechou o ciclo aí. Eu nunca tinha feito jejum na minha vida. Eu falei, vou fazer um jejum então. Como é que faz jejum? Pesquisei que você vai descobrir. Eu fui lá, fiz um jejum de Daniel. E eu descobri que nesse jejum Deus falou comigo claramente que era para eu vir para Alphaville. E aí eu falei assim, que jeito? Eu vendo colchão na roça, equipe na roça, e o povo de Alphaville mora em condomínio, como é que eu vou vender colchão? E era um senso tão grande que, tipo assim, ó, tudo olhando racionalmente daria errado, mas era uma certeza convicta que pode ir. Aí eu cheguei nesse meu tio e falei assim, cara, a gente precisa separar os trem. Ele falou, por quê? Eu falei, porque Deus tá me incomodando eu ir pra São Paulo. Ele falou, você vai fazer o quê? Eu falei, não sei, talvez de lá eu volto pro Paraná. Eu falei, mas não sei, preciso comprar a empresa. Aí, vamos dividir os trem? Eu compro a empresa de colchão de volta, separa o gado, separa todas as coisas aí, você compra essas coisas aqui, e eu compro a empresa, e a gente separa, e eu vim pra cá. E eu coloquei o básico que dava no caçamba da caminhonete e vim. E aí, 2 dias depois que eu cheguei, eu conheci a Maíra no hotel que eu me hospedei, no elevador, 3 meses e 23 dias depois a gente estava casando. Então, é muito interessante porque depois, quando a gente estava casando, né, eu fui descobrir entre aspas, fui fazer as contas que ela estava mudando para os Estados Unidos. Que se eu tivesse esperado mais um tempo, eu não teria encontrado ela. Então era um senso de incomodação tão grande que eu falava assim, cara, eu preciso ir. E aí eu tinha uma frutaria no Paraná na época, o sócio falava assim, cara, o que você vai fazer em Alphaville? Você tá doido? Você vai quebrar? Eu falava assim, bro, pode quebrar, pode acontecer o que for, mas Deus tá falando pra eu ir pra lá, eu preciso ir. E era uma convicção muito grande. E aí, essa foi a decisão mais difícil da minha vida, que eu tomei. De ter que confiar em Deus de uma forma de não ver o chão mesmo, aquela famosa frase. Só que depois, todas as outras vezes que Deus tocou no nosso coração de tipo, vai para os Estados Unidos ter filho, faz isso. Hoje é muito fácil eu tomar decisão.
Por quê? Porque eu tomei uma decisão que eu não via e vi o resultado. Então hoje, se Deus pedir qualquer coisa, faça isso. Por mais que eu falo, não faz nenhum sentido, vá. Então, se for falar assim, ó, que é o que eu entendi da sua pergunta, tudo fluindo, mas dentro de você não tá legal, foi esse ponto da minha vida. Tudo estava fluindo, em todas as áreas. De pessoas olharem e falar assim, cara, você tá na sua melhor fase, mas dentro tinha uma incomodação muito grande. E a incomodação, claramente, era Deus querendo mudar minha história. E várias vezes, eu deitado no sofá, olhava pra Maíra e falei, Senhor, obrigado por ter me dado a ousadia de te ouvir. Porque eu já tentei outros relacionamentos e não teria escolhido tão bem se não fosse o Senhor que tivesse apresentado essa mulher. Como é que estaria a minha vida hoje se eu tivesse ainda morando no Tocantins? Entendeu? Com uma pessoa que não chega... Eu sou um cara esforçado, mas essa mulher aqui, ela é braba. Entendeu? Ela é braba. Então, assim, ó... Cara, essa foi a maior incomodação que eu tive e a melhor incomodação. Então, de algo tudo fluindo. E eu acho que são essas experiências que faz você ter a certeza que aquilo é um fato. Porque esses dias eu conversando com um mentorado budista, e eu falei assim... Você foi apresentado a essa religião com 8 anos de idade. Você já testou se isso é um fato? Ele falou, não. Falei assim, se você tiver certo e eu tiver errado, o que acontece? Ele falou assim, os dois vão estar certo. Eu falei, se eu tiver certo e você tiver errado? Ele falou, Eu falei, você vai pro inferno. Eu falei, então sabe o que você faz? Testa se a sua crença é um fato. Porque eu testei a minha. Porque tem pessoas que seguem Jesus ou seguem Deus porque ouviu o pai falar, a mãe falar, mas nunca testaram. Deixa eu ver a experiência. Então, quando você passa um tipo de experiência dessa com Deus, você fala assim, cara, pode falar o que for. Tô junto, tô dentro, que ele me pediu. Então, esse tipo de experiência, você dá all-in com Deus depois. Então, é isso. Uma incomodação boa. Que legal. O evangelho, ele é uma pessoa. E o evangelho, ele tem é a única possibilidade que o mundo tem para ser transformado ou uma pessoa tem para ser transformada. Dentro desse entendimento, entendendo que o Senhor, Ele quer que toda a terra seja cheia del conhecimento de la gloria de Él. En otras palabras, el deseo de Dios es que toda pessoa que camina en esta terra possa voltar a portar la imagen original do homem gobernado por Deus, do Filho de Deus, aqueles que viven una vida crucificada para sí mismos y permiten que la vida de Cristo se exprese, que es lo que literalmente da sentido al Evangelio. No es el fato de un Evangelio mejorando vidas, sino un Evangelio elevando las vidas a lo que ellas fueron criadas para hacer. En medio de ese entendimiento, ¿cómo vocês unen una profesión, un negocio? Podamos decir, vocês son un casal muy joven, podamos decir suceso, éxito, prosperidad, una familia linda, no conozco sus filhos, me imagino que deben ser súper legais. ¿Cómo você unen eso a poder cooperar con el reino de Dios a través de lo que vocês hacen? Porque después está la otra, ¿no? Y aquí abro una aspa entre la pregunta que quiero hacer, la primera y la segunda. A veces la iglesia, ella piensa que los empresarios, ellos solo cooperan con el reino de Dios ofertando, pagando cosas que la iglesia compra. Mas el empresario tiene mucho más para cooperar con el reino de Dios que solamente con dinero. ¿Cómo vocês enxergan eso dentro del segmento de vocês? ¿Cómo vocês se ven hoy como una empresa del reino de Dios? Boa. Quer falar? Pode ser. Eu entendi através, muitas vezes, de Deus fechar uma porta e abrir algumas para eu ter alguns direcionamentos. Se você falar financeiramente, algo que é muito lucrativo para a gente é a venda do consórcio. E a venda do consórcio não é sempre que você vai ter uma oportunidade ou que Deus vai te direcionar para falar com alguém. Então, tem momentos que num atendimento, eu tô ali atendendo um apóstolo, tô conversando, tá? Não vai ter
uma oportunidade de assunto. Quando o cliente abre alguma coisa, porque tem o início ali da negociação que você faz o rapport, né? Que é entrar em sintonia com o cliente, identificar alguns pontos. Então, quando tem algum cliente que fala, puxa, eu tô com problema de saúde, ou eu tô pensando se eu vou migrar de carreira, ali eu pego as experiências que eu já tive com Deus e eu falo, opa, oportunidade de falar de Deus e de compartilhar. Então eu tenho 100% de abertura. E até que conversei com o Lucas esses dias, eu falei, Lucas, a gente precisa dar um jeito de falar de Deus para todos os clientes, falar de Jesus para todos os clientes. Será que a gente abre a reunião orando? Você me dá licença que eu vou orar, que é um procedimento que eu faço antes do atendimento, sabe? Ele falou, mas será que não vai afastar? E a gente discutindo formas de levar para mais pessoas. Então, a primeira parte que eu entendo é com as suas experiências você vai impactar mais pessoas. A segunda parte tem momentos que você vai ter oportunidade para falar ou não. Mas tem coisas que Deus foi me direcionando com uma porta aberta e outra fechada. Então, o que eu entendia? Quando eu começava a focar nos meus clientes, quando eu trabalhava como CLT mesmo, que eu comecei como CLT no consórcio, e eu focava e eu tinha resultado... Eu tinha resultado também ajudando aos outros. Então, você ia lá na minha sala e falava, Maíra, o que você tá fazendo pra vender? Eu vou num cliente pra você ver como que eu faço, tá? E aí eu ia, ajudava, de repente fazia venda pro outro vendedor que nem era do meu time, que eu não ia ter lucro nenhum. E aí, ele vendia e ficava impactado. Meu Deus, que legal, como funciona. E aí, tinha momentos da jornada que eu falava, eu fico ajudando os outros sem ganhar nada em troca. Deixa eu focar aqui no negócio que é vender consórcio, que eu vou ter mais resultado. E aí era muito doido, Facundo, porque tinha momentos que eu via claramente Deus fechando a torneira, os clientes que eu tava negociando não contratando. E aí no momento que eu parava de focar em mim e focava em ajudar quem tava em volta através dos treinamentos, e ainda que eram treinamentos gratuitos ou até mesmo te servir atendendo um cliente com você, era onde voltava. E Deus fez isso algumas vezes. Eu falava assim, não vou ficar ensinando o povo na internet a vender não, deixa eu focar em vender consórcio, que é o que dá dinheiro. E aí, novamente, ele mostrava. Então, foi bem interessante que na jornada ele foi me mostrando, cuida das minhas coisas que eu cuido das suas, né? E tem momentos na jornada que eu falava assim, Senhor, você quer que eu continue fazendo isso mesmo? Porque eu tô disposta a mudar, eu não tenho... É nesse negócio que o Senhor quer, me revela, me traz de alguma forma, me traz uma incomodação. E até então ele nos direcionou a seguir dessa forma, né? Mas eu vejo hoje como a nossa empresa atingindo pessoas, e quando eu falo igreja, é porque muitas pessoas enxergam a igreja como só o prédio ou só ligada a uma religião. Mas a igreja tem um corpo, e o corpo vai muito além do que o prédio que as pessoas estão acostumadas ou o título da religião que a pessoa está acostumada. E que se as empresas não se posicionarem, tem muita pessoa que não vai se tornar cristã, que não vai ser convertida de fato. Então, a gente procura levar o quê? O que foi a transformação e continua sendo. Porque não é porque a pessoa segue a Cristo ou ela tá buscando, que até o que a gente conversou aqui no começo. Tem várias coisas hoje mesmo, eu identifiquei, minha alma tá gritando, isso aqui eu tô fazendo em benefício próprio. Não só porque Deus me pediu, né? Então, eu vejo que é isso, é a gente entender a nossa empresa como uma extensão dos prédios que a gente conhece, que pregam, que fazem um trabalho lindo, mas não se limitar ao que a gente aprendeu como igreja, né? Mas nós sermos a igreja. E aí um ponto falando de, como empresa, um adjetivo disso aí que a Maíra tá falando, primeiro cliente da empresa é quem? São os colaboradores, certo? Então, a gente investe muito em treinamento espiritual e emocional com os colaboradores. Então, tipo assim, e eu tenho uma missão muito comigo. Não faz sentido você caminhar comigo e você não tá mais próximo de Deus. Porque você vai ter que chegar mais próximo de Deus me conhecendo, entendeu? Então, por exemplo, toda segunda-feira eu paro e a gente tem estudo bíblico com o time. Então, babá chega em casa, eu já quero saber como é que tá a alma dessa pessoa. Então, lá em casa tem 4 babá, 3 eu que batizei. Entendeu? Então, assim, por quê? Porque se a pessoa caminha comigo, ela passa tempo comigo, eu tenho que ser a extensão de Deus na Terra. Eu tenho que a expressão e a representação. É isso. Né? E aí é muito interessante porque a primeira coisa, quando a gente olha para a empresa, eu foco muito em desenvolver os que estão próximo da gente. Porque se a gente levantar essas pessoas, elas vão levantar os delas. Porque tem muita gente que vai ouvir o Facundo, mas tem gente que não vai ouvir o Facundo, mas vai conhecer o Lucas. Então, a nossa empresa, ela precisa ser uma extensão de levantar pessoas. Segunda coisa que eu entendo é que, igual a Maíra falou assim, através do produto consórcio, a gente levanta
falando financeiramente, é o que mais paga. Mas muitas vezes eu não consigo transformar a vida dessa pessoa espiritualmente falando, mentalmente falando, mas financeiramente falando eu ajudo. Só que a empresa consórcio é o nosso meio de vida. E esse meio de vida ajuda a potencializar a nossa missão de vida. Que aonde que é a nossa missão de vida? Aí é o nosso braço educacional, aonde a gente abre a caixa preta do que a gente faz no nosso negócio. E ali, quando as pessoas vêm pelo resultado, queremos vender como o Lucas, queremos vender como a Maíra, queremos ter o resultado que eles têm. Ali a gente ensina o técnico, mas a gente leva o que transformou a nossa alma, o nosso espírito. Então, o nosso meio de vida, que é a venda do consórcio, financia a nossa missão de vida, que é o treinamento, entendeu? Então, olhando para a nossa empresa, eu olho literalmente a nossa empresa como munição, como literalmente para ganhar o quê? Recurso é munição. Munição para quê? Para a gente abençoar mais pessoas. Então, eu gosto muito quando você está lendo Mateus e você vê que Jesus, o povo não parava para ouvir Jesus porque Jesus falava bonito, ou porque Jesus ele tinha uma motivação. A palavra é muito clara que fala assim, ó, o povo seguia ele porque nunca houvera profeta na terra que fazia tais sinais e maravilhas. Então o povo parava para ouvir Jesus, seguir Jesus porque ele dava resultado. E qual que é a moeda que mais dá resultado? Qual que é a moeda de resultado que o povo olha hoje? Dinheiro, né? Então, se a empresa deles estão bem sucedida, então calma aí, deixa eu ouvir o que eles têm para falar. Então, eu vejo a nossa empresa assim, quanto mais a gente cresce, mais as pessoas vão parar para nos ouvir. E aí é onde que eles vão receber a mensagem. Então, são esses dois pontos que hoje, né, e pode ter que tenham mais coisas ainda que a gente vai descobrir no caminho, mas hoje olhando, é isso. A gente conseguir potencializar os que estão conosco, entender que a gente vai conseguir transformar algumas pessoas na jornada disso aqui, mas é literalmente disso aqui a gente potencializar a nossa missão de vida. Que joia. E agora, que interessante dentro desse entendimento que vocês têm, a responsabilidade, né, de saber que a maior crescimento, mais visibilidade, mais luz, e mais luz se ven más las sujeirinhas. Y a gente, a medida que va creciendo, nunca puede descuidar las partes que no tratamos, porque las comienzan a ficar más evidentes cuando hay más presión, cuando estamos más expuestos. Lo que antes podía ser, pasó desapercibido porque está en oscuro, cuando la luz se aproxima y Dios comienza a te mostrar, comienza a aparecer mucha cosa que tal vez antes no aparecía. Más, una cosa que cuando vocês iban falando, me gustaría mucho cooperar con eso. La Biblia dice que Deus crió o hombre y o hombre se separó de Deus. Y la forma que Deus tentó recuperar o hombre fue a través de la palabra. Deus primero levantó profetas, Deus le entrega una ley a un povo, que después la transforman en un libro. Entonces, a gente ve que el libro, los profetas, los que anunciaban el mensaje, se esforzaban y tentaban hacer eso constantemente con un hombre que estaba perdido y separado de Dios. Y no consiguieron. No consiguieron. Al punto que pasa todo el Antiguo Testamento, Dios levanta muchos profetas, Dios levanta patriarcas, Dios levanta hombres increíbles como fue Abraham, como fue Noé, como fue David, y así sucesivamente, y no acontece lo que Dios espera para recuperar un hombre. Y recuperar el propósito original. Entonces Dios dice, está bom, ya que no podemos transformar un hombre falando, entonces vamos a transformar la palabra en una pessoa. Y Dios dice, y el verbo se fez carne. Wow. En otras palabras, lo que Dios quise decir, la manera en la que se va a ministrar después de Cristo va a ser sendo a palabra y ya no só falando. Cristo no veio con mensaje. Si você ve, tiene un solo sermón. En los 33 años que él esteve en la tierra, hay un sermón que está registrado como el sermón de la montaña. Só que él vivió. Él era a palabra. Yes. Él vivió. Él le amó, él le cuidó, él se puso por último, se colocó como pequeño, servía a todos. Entonces la grande cuestión es, yo no sé si yo sería un empresario y oraría con mis clientes. Lo que sí, lo faría, me preocuparía con lo de verdad y con lo que ellos están viviendo. Me preocuparía de verdad y en buscar algo que sea bueno para ellos. Así como você falou, Mayra, que me llamó la atención, porque esa es una verdad y que no muda. No muda. Yo tengo unos amigos en los Estados Unidos que les meten con seguros, pero seguros como los americanos, tipo Prudencia o tipo así. Uh-huh.
y tienen equipos gigantes, son brasileros, pero muy fuertes. Y ellos treinan mucha gente. Y ellos me decían, el suceso financiero que nos tenemos y una empresa tan grande es porque nos ayudamos a las personas a ganar dinero. Y nuestro time creció tanto, que hoy la gente gana dinero sin hacer una venda de nada. O sea, nos dedicamos, viajamos, hacemos eventos por todo Estados Unidos, vamos para Boston, vamos para Nueva York, vamos para Florida, vamos para todos lados, bancamos los eventos, ellos convidan personas que quieren conocer sobre un negocio, nos ensinamos su negocio, ayudamos a esas personas, treinamos a esas personas, todo, y que acaba repercutiendo. Ahora, cuando nos sofocamos en vendernos y hacer sopranos, era todo un trabajo muy lento, muy devagar. Ah. Y cuando la gente enxerga, ¿saben? Lo más lindo de todo que veo en el Evangelio es que Dios no tiene problema que enriquezamos. El problema es que la mayoría, cuando no crece la vida de Cristo en nuestras vidas, no crece su señorío. Una cosa es decir, Jesucristo es mi Señor. Y otra cosa es que Él nos gobierne. Que Él te gobierne. Sí. Una cosa es decir, Jesucristo es mi Señor, y otra cosa es que Él pueda decirme lo que yo faço y lo que yo no faço. En medio de ese entendimiento, la Biblia va a traer una comparación. Jesús mismo va a decir, no se pueden servir a dos señores. Isso. Y lo que siempre me llamó la atención es que Él no coloca a Satanás del otro lado como Señor. Él le coloca las riquezas a Mamón. Él está dejando algo muy claro. Esto se trata de mundo invisible, de algo abstracto o de algo material. Entonces existen dos reinos, un imperio y un reino muy evidente. Un imperio que trabaja con cosas que se pueden tocar, se pueden ver, resultados que se pueden mostrar, y un reino que trabaja con un resultado que no se ve visiblemente, naturalmente. Los hombres a veces no lo consiguen enxergar. Y Jesús está diciendo, no hay como estar un poco acá y un poco allá. Porque si ustedes aman a este Señor, no es que ustedes van a amar más el dinero y menos a mí, no. Me van a aborrecer, dice la Biblia. Porque si usted ama a este, aborrece a este. Y si usted me ama a mí, va a aborrecer a aquel. O sea, no hay termo medio. Segunda cosa. Si este se torna Señor de mi vida, entonces no tengo un problema. Porque este Señor me va a hacer vivir fuera de la voluntad de este. Y si este se torna Señor de mi vida, este Señor me va a hacer vivir fuera de la voluntad de este. Porque la grande cuestión es quién gobierna nuestra vida en el Evangelio. Porque la grande diferencia es yo no creo en Dios. No es el creer en Dios. El tema es cuánto Él me gobierna. ¿Sí? Entonces, si yo tengo 10 reales, ¿cuánto me gobierna 10 reales? El poder de 10 reales, vamos a decir 100 reales. 10 reales ya ni existen, ¿eh? Vamos a decir 100 reales. ¿Cuánto puede gobernar una persona 100 reales? Es fraca la fuerza de 100 reales para gobernar. 10.000 reales. Bueno, ya gobierna un poquillo más. 100.000. 1.000.000 de reales. 100 millones de reales. A medida que la riqueza crece, el poder de gobierno y de voz, porque el dinero fala. La Biblia dice que la oferta de Abel fala hasta los días de hoy. Eso significa que el dinero conversa connosco. Él nos dice, ahora vocês pueden hacer esa viaje. ¿Por qué? Porque vos entró en la cuenta del banco, vio que están los recursos y el dinero te dice, ahora você puede. Ahí você tiene que hacer algo que Dios te pide. Quiero que vocês vayan, quiero que vocês van y no sé, quiero que vas a hacer una misión en tal lugar y você tiene que viajar y hacer tal cosa. Ahí você ven a cuenta, no va a ir a este mes. Ahí que acontece. Ahí você rápidamente se da cuenta. ¿Quién me está gobernando? Sí. Entonces el dinero le fala con nosotros, el dinero nos dirige y Cristo también fala con nosotros y nos dirige. La grande pregunta es, ¿quién gana esa batalla? El que creció más. Si Cristo no crece en la vida de vosotros y no absorbe a Lucas, vosotros son personas que el poco tiempo que yo estoy aquí son muy fáciles de poder ser amadas y queridas. El jeito de vosotros es muy fácil de querer estar próximo. Vamos a encontrarnos para salir a comer, para tomar un café. Es legal.
mas existe algo que los naturales no pueden enxergar, que es lo que vos estoy enxergando. Porque que vos estés aquí, te viendo con estos óleos naturales, no dice nada. Lo que está valiendo para mí, lo que vos enxergo atrás de la barba, atrás de los cabellos, atrás del rostro de vosotros, que es lo que Deus está formando en vosotros, que es la vida de seu filho. Entonces, cuando eu olho vocês dois y vejo una familia que quiere agradar a Deus, veo una familia que se esforza, veo una familia que se preocupa en ayudar a crecer a otros, en tener una empresa que está pensando, ¿será que oramos o no oramos? Y todo eso es fantástico, más la cuestión es, ¿cuánto Cristo está creciendo en mi vida y cuánto Lucas está morrendo? Porque el evangelio no ven a mi vida para me melhorar. No es que el evangelio dice, antes eu trabajaba en una lanchonete y ahora eu dirijo un carro de media milla. El evangelio no está en eso. El evangelio está en cuánto Cristo creció en Lucas. Sí. Porque cuando el Señor va a examinar la vida de Lucas, Él no le pide la seña del banco. Él lo pega a Lucas y lo pesa. Lo coloca en una balanza y lo pesa. Y ve, bueno, Lucas está con 1,5 kilos de Cristo. Bueno, estamos avanzando. Qué legal. Porque el hombre, por sí solo el hombre caído, Lucas, el hombre que se perdió, que se tornó inservible para Deus, él sabe hacer cosas boas. Porque él se alimentó y morreu comiendo del árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal. Entonces, el hombre morto, ele faz o bem e o mal. Só que no puede hacer nada que tenga vida. Porque él no se alimenta del árbol de la vida. Ahora, cuando nos comenzamos a comer del árbol de la vida, que es Cristo, y Cristo comienza a crecer, y para que Cristo crezca, algo de Lucas precisa morrer. Cada vez que algo de Lucas es llevado a la cruz, algo de Cristo crece. Cada vez que algo de Maíra es llevado a la cruz, algo de Cristo crece. Cristo no crece solamente cuando oramos, jejuamos, oramos, vamos al monte. Cristo crece cuando algo de Facundo morre. Pablo dice, juntamente con Cristo estoy crucificado, ahora ya no vivo más eu, ahora Cristo vive en mí. Entonces, ¿quién es el mejor gestor para tu empresa? Cristo. Sí. ¿Quién es el mejor marido para tu esposa? Cristo. ¿Quién es el mejor papá para tus hijos? Cristo. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a dejar de ser el centro para que Cristo sea visto por todos? Porque la grande cuestión no es cuando oro con los clientes, es cuando las personas pueden volver a ver a Cristo en nos. Es cuando las personas ya no se impresionan con lo que no somos, lo que nos temos, y ellos se impresionan con lo que vos se carrega, con el mayor tesoro que vos se carrega. Y cuando te preguntan, ¿cuál es tu fortuna, Lucas? Eu encontré a pérola de grande valor. Yo vendí todo lo que uchía para ficar con ese tesoro. Amén. La Biblia dice que había un hombre buscador de pérolas. Y cuando él encontró la pérola, él le vendió todo lo que le tenía. En otras palabras, dice, yo tengo todo eso, mas nada se compara con esto. Eso que existe en la palabra, un joven que tenía muchas cosas y un día se encontró con la pérola. Y la pérola le dijo, toma todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Y no era un macumbero, no era espírita, no era budista, era alguien que cumplía toda la ley. Porque cumplir la ley hasta es fácil. Porque la ley tiene un capítulo en la Biblia del Antiguo Testamento, en el libro de Deuteronomio, capítulo 28, que dice que si usted cumple la ley, usted se beneficia. Y el alma faz todo lo que da certo para ella. So que aquí el evangelio se presenta delante de ese joven y dice, ok, y él comete la locura, arrogante, dice así, ¿qué me falta? Porque esa es la pregunta de él, no fue con humildad, Señor, eu não sei, no, eu faço isso, ¿qué me falta? No, está bom, entonces, vende todo lo que tienes y me sigue, no te das cuenta. ¿Por qué? Porque el evangelio, él solo quiere una cosa de nos, que podamos devolverle el trono a Dios. Que Dios possa ter el trono de tu empresa, de tu corazón, de tu familia, de tus decisiones. Porque ¿sabes cuál es el peor problema, Lucas? Que un día vos estaba delante de un cara que estaba hablando de millones, de negocios muy locos. Y vos estaba lá como una crianza tremenda diciendo, Señor, me ayuda, me eleva mi entendimiento, quiero entender. Ay, Señor, me ayuda. ¿Sabes cuál es el problema?
que você va a aprender. Cuando te reúnas con el próximo millonario ya vas a saber. Y la pregunta es, ¿será que Dios va a ter lugar en esa mesa otra vez? ¿Será que Dios va a ter otra vez lugar en la mesa cuando vendo mi primer consorcio tremia, pero ahora ya vendo de costas? E aí, desculpa te cortar nesse, mas você sabe o que foi interessante? Nesse dia, nessa mesa, eu falei, senhor, e aí? Eu tô fazendo o que aqui? É para levar? Eu tô aqui porque é para levar ou é claramente de negócio para receber? E aí eu entendi que aquela mesa não era sobre negócio. Era sobre... Eu não tava entendendo o que ele tava falando. E aí eu perguntei sobre a família dele, do nada. E a sua família? E aí o cara abriu, que a filha dele tava com uma doença rara, não sei o quê. E aí eu comecei a levar uma palavra de vida para ele. E aí o cara começou a chorar na mesa e se abriu. E aí eu entendi que a mesa não era sobre negócio, era sobre uma palavra que Deus queria para a vida dele. Então é muito doido porque no meio, antes de vir para cá, por exemplo, eu sempre pergunto pro senhor, estou indo para levar ou estou indo para receber ou ambos? Então, estou indo na casa do amigo, o senhor vai me usar? É para eu levar ou é para eu receber alguma coisa do senhor lá? É para alguma coisa que eu preciso crescer no senhor? Ou é para eu levar alguma coisa que o senhor quer que eu leve para a pessoa? E levar, eu falo de palavra, enfim. Então, nessa mesa, nesse dia, o começo era, senhor, o que está acontecendo aqui? Leva o meu nível de entendimento. Depois, senhor, calma aí. É alguma outra coisa? Então é sobre isso. Né? E aí? Tô só ouvindo. Quase na hora de buscar o baby? Quase na hora, mas é bacana isso, porque a gente muitas vezes acha que a nossa estratégia, ou a forma que a gente aprendeu e que vem dando resultado é o que vai funcionar. E eu tô numa fase agora onde, além de viver, porque nos bastidores a gente vive, e eu acredito que o nosso testemunho não é só pra gente. Tem pessoas que a gente vai abrir e vai testificar o que Deus fez na nossa vida, mas tem pessoa que vai só olhar pra Maíra e pro Lucas e vai falar, tô enxergando Deus em vocês. É isso. Né? E muito doido, porque já tenho tido revelações em oração, que é para eu falar mais direcionado sobre o evangelho. Porque quando eu conheci o Lucas, ele falava do evangelho e eu de técnica, então era união nos eventos. Lucas fala de Deus e a Maíra fala sobre negócio e comenta sobre Deus. E é muito doido porque eu tô vivendo uma capacitação para poder falar. Aí foi muito doido que o primeiro vídeo que eu gravei falando sobre Deus, eu coloquei no teleprompter, eu narrei ele inteirinho. Mas eu falei, não posso esquecer de nenhum detalhe. Aí coloquei. E eu me senti, como você mencionou, igual uma criança fazendo. E é muito top isso, porque quando eu estiver fazendo e performando, qual o tempo ou espaço que Deus vai ter comigo, que Jesus vai ter comigo, porque eu já estou fazendo o que Ele está me capacitando na jornada para fazer. É forte demais isso. Porque esse lugar de dependência é incômodo, não consciente. Porque consciente você fala, tô com Deus, Deus tá comigo, é maravilhoso, não tem incômodo. Mas essa incerteza, olhando pela carne, olhando pela alma, você fala, meu Deus, eu vou ter que gravar um negócio que eu nem tô acostumada a falar, eu não estou confortável em fazer. Mas, ao mesmo tempo, é na minha fraqueza que eu me fortaleço nele, né? Forte demais, tá doido, virou uma chave aqui. Glória a Deus. Na verdade, estou muito feliz de ter compartilhado com vocês. Eu posso disfrutar ao Senhor aqui entre nós, nesta mesa. A sensação que eu tenho é que foi uma mesa muito genuína, donde la gente conseguiu fluir sin temores de expor nuestras cosas que nos envergonha y tampoco expondo performance ni cosas mirabolantes, sino literalmente diciendo, esto estamos viviendo y Dios lo está haciendo y queremos seguir aprendiendo y queremos seguir caminhando y expandindo a nuestra capacidad de poder entender y conocer al Señor. Obrigado por este tiempo. Me gustaría, no sé, quién quiser de los dos, por ir dejar, siempre pedimos para aquel que nos visita, poder dejar una palabra para las personas, pueden usar esa cámara, que nos escutan,
tal vez un conselho, una palabra dentro de lo que vocês entenden en esta esfera de economía, que falamos cómo los negocios pueden caminar junto con nuestra vida de fe, né? Y que vocês Sim. possam, não sei, poder animar alguém, tal vez que está del otro lado, que está en eso, yo tengo un llamado y ahora voy a me dedicar al negocio, ¿será que estoy sirviendo a Mamón? ¿Será que no estoy sirviendo a Deus? Porque tiene esas cosas. Sim. Y poder hacer las dos cosas tranquilamente, porque suma. No tenemos dos vidas, tenemos una vida. Sim. Y eso es lo que no somos. Somos sacerdotes, llenos del Amém. Espíritu, que cuando estamos pregando, pregamos, cuando estamos haciendo negocio, estamos expresando a Cristo también, todo el tiempo. Boa. Eu vou mandar e você manda. Viva sua vida, para que no fim da sua vida você decida literalmente falar assim, valeu a pena. Você pode viver uma vida comum, você pode viver uma vida extraordinária. O que é viver uma vida extraordinária? É você colocar sua vida no manual. Desde 2018, eu decidi viver uma vida extraordinária. O que é uma vida extraordinária? Eu falei assim, a partir de hoje eu vou crescer de uma forma que eu nunca cresci, em todas as áreas. E a pergunta que a gente mais recebe nas redes sociais, que as perguntas que as pessoas mais fazem, qual é o meu chamado? E o chamado não é algo que você encontra, ele que te encontra, é no meio do caminho. É fazendo o que você faz, é fazendo com vontade, com determinação. É literalmente você acordando e falando assim, hoje eu vou ter uma vida que vai valer a pena. Sabe aquela vida que na quarta-feira, o dia que eu ascender aos céus, eu vou lembrar daquela quarta-feira. Na segunda-feira, eu vou lembrar daquela segunda-feira. Então, tudo que você estiver fazendo, faça com vontade, faça com determinação, faça com ousadia, faça como se você estivesse fazendo para Cristo. Lucas, eu ainda não acredito em Cristo. Então, faça da sua forma e fala, Senhor, se você é real, aparece aqui para mim, mas não tem como. Um homem, quando ele tem um encontro com Cristo, é igual ter um encontro de carreta. Você sai completamente ou danificado ou transformado. Mas o danificado é de uma forma que você nunca mais vai ser o mesmo. Então, se a mensagem que eu posso trazer para você é pare de viver uma vida comum e viver uma vida extraordinária, em todas as áreas. Muchas gracias, Lucas, Mayra, si querés decir algunas Com palabras. certeza. Eu tava em um evento, que na verdade era um culto disfarçado recentemente. Eu tava assistindo online. E aí o palestrante fez a seguinte pergunta. Se alguém batesse no seu carro hoje, você teria coragem de pagar o conserto do outro, ainda que a pessoa estivesse errada? Algumas pessoas timidamente levantaram a mão, aí aquela coisa do efeito manada, outras começaram a levantar, no fim todo mundo levantou a mão. Aí ele perguntou o seguinte, e se alguém batesse no seu carro, você teria coragem de dar um carro para a pessoa? Mas não é qualquer carro não, um carro muito melhor, que fosse de um valor muito maior. E aí apenas 5 pessoas levantaram a mão. E ele falou, vem essas 5 aqui que eu vou contar um segredo do reino. E aí saiu com essas pessoas e ele falou assim, como é que vocês outros querem saber o segredo do reino? Porque todo mundo, a hora que viu aqueles 5 saindo e recebendo algo que todo o restante não recebeu, falou, mas o que é? O que eu não vou receber? Ele falou, como é que você quer receber algo que você ainda não tá na frequência para receber? Eu vou falar e você não vai entender, que é como se fosse a parábola, se você for analisar. Jesus falava para todos, mas a parábola nem todos entendiam. E as pessoas acham que é o inverso, né? Que a parábola era para facilitar o entendimento. E não, é ao contrário. É até para fazer uma seleção, uma pré-seleção. E aí, muito doido, que nesse momento, eu falei, por que eu não daria o carro? E aí veio um pensamento na minha cabeça. Porque o dinheiro para este carro eu não tenho disponível. E aí ele falou assim, qual foi o pensamento que filtrou, então, para quem estava disponível para dar o carro? E aí eu entendi, eu falei, o dinheiro tá norteando algumas decisões na minha vida. Ou seja, Mayra, mas qual que é o aprendizado? Você tá contando uma história? Presta atenção e começa a buscar mais a Deus para Cristo crescer em ti, para que você pare de deixar o seu cérebro filtrar o que seu coração manda fazer. Porque é através do seu coração que Deus vai falar. Já foi inclusive comprovado que tem pensamentos que originam do coração. E muitas vezes, por conta das experiências, por conta daquelas coisas que a gente vivencia, que a gente se agarra, fala, agora eu aprendi, agora eu sei como fazer. Você acredita que é um padrão para todas as coisas. E as coisas de Deus não tem lógica mesmo. Não. As coisas mais poderosas e mais emocionantes que a gente já viveu, a gente fala, mas não fez sentido nenhum. Então, minha mensagem para você é, presta atenção, que muita coisa que você tá deixando de viver é porque o seu cérebro tá filtrando o que seu coração manda fazer. Boa. Wow. Amém. Muito obrigado, muchas gracias. Eu que En agradeço. español. Tamo junto. Qué tremendo, qué lindo. Obrigado mesmo por todo lo que compartieron, sobre todo por nos permitir accesar un poquinho a las cosas más profundas de vocês. Só finalizando, decir esto, que você
acabou de trazer, e Lucas também. Estereotipar a Deus es una locura. Un día Deus falou para el pueblo de Israel que él enviaría un libertador, un Mesías. ¿Sabes cuál fue el problema? Que los judeos inventaron un Mesías en su mente. No le preguntaron a Dios cómo sería. Ellos imaginaban un guerrero, un rey que vivía con un ejército. Y apareció un bebé. Chorando. Y ellos lo mataron. Ese es el problema de esperar algo de Dios y você darle la forma. Porque cuando la respuesta de Dios ven, você puede terminar matando lo que você pidió. Wow. Entonces, a Dios no se lo puede estereotipar. Si Dios viría de nuevo, Él no viría como bebé. Cuando Él veio la primera vez como hombre, veio como un hombre grande. Adán no era bebé. Cuando veio la segunda vez, veio como bebé. Entonces, ¿sabes cuál es el problema de los que esperan la vinda de nuestro Señor Jesucristo? Ellos tienen un estereotipo, ellos piensan, va a ser así, va a ser asado. Ese es el problema. Que la gente precisa estar todo el tiempo atento a lo que el Señor quiere hacer sin estar con las cosas ya creadas dentro. Yo quiero que sea así, no. Yo solamente quiero que sea como Dios quiere y debo estar capacitado, Dios, para enxergar. Só eso te pido, quiero enxergar. Bom, llegamos al final de nuestro episodio. Muy obrigado a todos los que participaron. La verdad es que esta mesa fue una mesa que yo le llamo aquellas mesas puras, esas mesas donde podemos ver mucha verdad allí, personas que no nos contaron simplemente cosas de sucesos, sino nos contaron procesos, nos contaron un poco sobre cómo es vivir una vida absorbidos por el Espíritu, deseando vivir la voluntad de Dios en sus días. Entonces yo quiero te animar a oír muchas veces que todas las veces que poder este podcast y poder extraer a un máximo aquello que el Señor posa ministrar a tu vida y que posas crecer de una manera pedagógica y no, como siempre digo, de las maneras a través de la experiencia. Es más caro, doe más. Entonces siempre es mucho mejor aprender pedagógicamente. Les mando un abrazo a todos y nos vemos en nuestro próximo episodio de Instrumento de Justicia. Chao, chao.